uma grande honra para a Escola Superior da Advocacia de São Paulo realizar esse debate de tamanha envergadura acerca da maioridade penal. Um tema que vem sendo debatido com vigor na comunidade jurídica e por sociólogos, enfim, por toda a comunidade que vem sofrendo com a violência nas grandes cidades, não só praticada por pessoas maiores de 18 anos, como também por adolescentes. Eu fico realmente muito lisonjeado com a presença dos ilustres professores que estão aqui e grandes profissionais, que os senhores conhecerão daqui a pouco, e fazendo uma abertura, lembrando esses protestos que estão ocorrendo na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Muitos deles entabulados por jovens, por adolescentes. Esses mesmos adolescentes que, na mesma faixa etária, alguns vão para o mundo do crime, aí para o mundo do tráfico e da violência com armas de fogo e assim por diante. Ou seja, isso demonstra a grandiosidade do potencial do jovem, essa grandiosidade do adolescente de transformar a sociedade quando voltado, direcionado com educação para o bem, que pode ter esse potencial, esse vigor de transformação e ao mesmo tempo, mal encaminhado, cometer crimes bárbaros que vêm aí assustando toda a população. Eu vou fazer uma apresentação dos palestrantes, dos debatedores, a começar apresentando o professor René Arialdotti, professor titular na Universidade Federal do Paraná, grande doutrinador, todos conhecem. Depois nós temos aqui do meu lado esquerdo o professor Rogério Gandra Martins, advogado, formado na mesma turma que eu, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ele é membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio e filho também do grande professor Ives Gandra Martins. Depois, à minha direita, aqui invertendo a apresentação, o eminente promotor, Dr. Eduardo Del Campo, promotor da Vara da Infância e da Juventude aqui de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e uma curiosidade também, é médico veterinário. Gostaria de apresentar a doutora Berenice Janella, foi presidenta, não sei se prefere presidente ou presidente, doutora Berenice, foi presidente da Fundação Casa por anos a fios, agora há pouco deixou a presidência da Fundação Casa, talvez volte logo ou não sabemos ainda, mas é uma grande honra contar com a sua presença, doutora Berenice. E gostaria de apresentar também o doutor João Rassi, eminente advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, e vem aqui também se juntar a nós para debater esse tema de tamanha relevância. Então, dando início a esse debate, eu vou passar a palavra ao doutor Eduardo Del Campo, promotor de justiça aqui da Vara de Infância e Juventude, como eu já o apresentei, para que por 10 minutos aí esclareça as suas ponderações, sem antes deixar de mencionar com grande estrela a figura do Roberto Delmanto, meu pai, que está aqui, de advogado criminalista, defendeu tantos presos políticos, vivenciou a ditadura e coautor do Código Penal comentado, foi vice-presidente da Associação dos Advogados, autor de diversos outros livros e, sobretudo, meu grande companheiro, meu braço direito no escritório. E a presença de meu pai aqui é fator de grande emoção e realmente nos faz muitas vezes perder o rumo das coisas, mas estamos aqui e a presença dele é realmente muito emocionante para a minha pessoa. Vamos lá, professor Dr. Eduardo Del Campo. Excelentíssimo senhor, Dr. Roberto Delmanto Júnior, excelentíssima senhora, doutora Berenice Janella, excelentíssimo senhor, professor, Dr. René Arialdotti, nosso eterno mestre, excelentíssimo senhor, Dr. Roberto Delmanto, um ícone da advocacia criminal e da resistência ao regime de exceção, excelentíssimo senhor, Dr. Rogério Gandra, eminente advogado, excelentíssimo senhor, Dr. João Rassi, meu colega de matérias do mestrado na Universidade de São Paulo. Eu inicialmente queria agradecer
a oportunidade de estar aqui na Escola Superior de Advocacia e poder participar desse debate juntamente com figuras tão ilustres. Eu acho que são iniciativas como esta, a respeito de temas como esse, que é a redução da idade penal, que preocupa tanto a sociedade, é que vai fazendo a evolução da sociedade brasileira junto com esses movimentos sociais tão bonitos, quando pacíficos, como esses que nós pudemos assistir ontem em São Paulo e que nós esperamos que, se repetidos, continuem com o mesmo tom propositivo e não de destruição e não de mutilação. Mas ao falar sobre a questão da imputabilidade penal, eu queria propor que nós afastemos um pouco a questão ideológica, porque esse é um tema que toda vez que vem à baila, provocado por atos bárbaros praticados por adolescentes, as partes se polarizam. De um lado, aqueles progressistas que são contra a redução da idade penal, e de outro, os mais radicais, que pedem uma medida mais efetiva do Estado e propõem a redução da idade penal. Mas eu acho que nós precisamos nos afastar desse perfil ideológico e tentar analisar a questão de uma maneira mais objetiva. E para isso, eu já de antemão, eu gostaria de deixar bem claro que eu reconheço que o Brasil é um país de diferenças sociais abissais. E nós temos problemas crônicos de corrupção, de falta de educação, de falta de acesso a escolas públicas, a transporte, a segurança, e que de maneira nenhuma, e eu acredito que ninguém em sã consciência poderia defender que o encarceramento é a solução para o Brasil. Não. Eu acho que todos nós, brasileiros, que amamos essa terra maravilhosa, nós ansiamos por um país onde o cárcere seja a exceção. E mesmo nessas condições, que seja um cárcere digno, não isto que se nos apresenta no dia a dia. Então gostaria de deixar bem claro que eu não sou favorável por um encarceramento generalizado. E para abordar a questão então da menoridade, eu queria, até para começar o debate e para estimular as diversas posições, tocar em dois pontos principais. Primeiro, por que é preciso punir e por que é preciso punir mais cedo? E o segundo ponto, se, perante a alegação de a menoridade penal ser uma cláusula pétrea, se haveria a possibilidade desta redução, juridicamente falando. Para abordar o primeiro ponto, eu vou me valer da obra do médico psiquiatra, o Flávio Gicovati, uma obra muito interessante, O Mal, o Bem e Mais Além, onde ele, se afastando da questão maniqueísta do bem e do mal, ele divide a sociedade, ele divide o ser humano em duas personalidades principais. Uma altruísta, assim considerada aquelas pessoas que pensam no outro ser humano, que conseguem sentir o outro ser humano, e uma parcela, a que ele denomina de egoístas, e que não pensam propriamente no outro ser humano e estão mais voltados à sua preocupação principal, a sua ocupação principal são as próprias necessidades. E interessante, e por isso eu cito a obra, que ele não hierarquiza nenhuma das duas, ele não diz que o altruísta é melhor do que o egoísta e vice-versa. Não, são duas facetas da personalidade humana e que podem ser boas ou más, dependendo da situação real analisada. Mas para que alguém se torne altruísta e se coloque na posição do outro, há necessidade de uma evolução, há necessidade de uma construção de personalidade. O temperamento altruísta, ele é um temperamento mais elaborado. É preciso que, para atingir o temperamento altruísta, o indivíduo tenha tido oportunidades de aprender a se dirigir de acordo com esse sentido. E eu me lembro das teorias sobre a empatia. A empatia é a capacidade de perceber o outro. E trabalhos relativamente recentes de Marshall, de 1995, apontam que a empatia ela se divide em 4 momentos. Primeiro, a capacidade
de reconhecer as emoções do outro. Isso é um aprendizado. Como que nós podemos olhar para uma classe, aqueles que dão aula, e saber se a nossa aula, se a nossa palestra está sendo aceita, saber se aquela palestra não está agradando, se eu devo mudar o tom. Isso também ocorre nos relacionamentos sociais. Isso é um aprendizado. Nem todos conseguem ter esse aprendizado. Depois, um passo a mais. Eu preciso me colocar na situação do outro, poder me ver como outro. E para isso, para que eu possa me colocar na posição do outro, eu preciso algo que é fundamental. Eu preciso perceber o outro como igual. No momento que uma sociedade ela estimula a luta de classes, ela faz com que um não olhe o outro como igual. E esse é o pior defeito que uma sociedade pode ter. Mas além de se colocar no lugar do outro, eu preciso mais, eu preciso um terceiro passo, eu preciso poder sentir com o outro e fornecer uma resposta emocional adequada, ou seja, eu desenvolvo a culpa. Eu não vou machucar o outro porque machucar o outro me dói. Mas esse é um processo evolutivo de personalidade. Nem todos os seres humanos conseguem fazer isso. E eu poderia elencar aqui um sem número de questões que levariam a esse desenvolvimento incompleto. Famílias disfuncionais, abuso na infância, miséria extrema. São só alguns, dentre tantos que nós observamos no Brasil. Mas o fato é que há pessoas que não conseguem se colocar no local do outro. Não existe esse freio interno que impediria o cometimento de delitos. Surge então a necessidade dos freios externos que a sociedade impõe. As regras abstratas da ética, da religião e, no extremo, do direito penal. Mas em uma parcela pequena da população, felizmente pequena, que não ultrapassa 1%, e esse valor, nós encontramos diversos trabalhos na literatura, esse é um valor quase que universal, mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, cerca de 1% não se freia mesmo diante da ameaça abstrata de uma pena concreta. Para estes, então, não há outra opção que não o encarceramento, que não o isolamento, que não a retirada, ainda que temporária, da vida em sociedade. Eu tenho defendido a redução da idade penal, não agora, por oportunismo em relação aos fatos que têm ocorrido. Eu defendo a minoridade penal desde que comecei a trabalhar na Promotoria da Infância e Juventude e estou lá há 18 anos. Infelizmente, eu observo que o ECA, ele não é efetivo para os casos mais graves. Não é verdade que o adolescente seja impune. Em alguns casos, o ECA é realmente efetivo. Mas para os casos mais graves, e eu classifico como os casos mais graves, a faixa de corte, o roubo com arma para frente, o latrocínio, o estupro, o homicídio, o ECA efetivamente representa uma resposta muito branda. E isto causa uma sensação que não é real, mas e que é propalada pelos meios de comunicação e é percebida assim pelos adolescentes, uma sensação de impunidade. Os mais velhos usam os adolescentes dizendo a eles, vocês são impunes. E eles se sentem assim. Eu ouço isso diariamente na Promotoria da Infância. Pode me internar, daqui a pouco eu estou na rua. E nós estamos falando de casos como esse do adolescente que queimou viva a dentista. Nós estamos falando de diversos latrocínios. Nós estamos falando de homicídios, de roubos onde a violência é real praticada contra as vítimas, onde há efetivamente prazer na violência praticada pelo infrator. Mas reduzir a idade penal de per si resolveria o problema? Não, não resolverá o problema. A busca pela solução do problema continua sendo a de produzir uma sociedade mais justa. Mas pelo menos eu terei condição de dar nestes casos, uma resposta mais efetiva que hoje o ordenamento jurídico brasileiro não permite. Só como exemplo, a semana passada, atendi um menino que foi internado em outubro do ano passado por tentativa de homicídio contra 5 policiais militares durante um ato de resistência. Ele já havia sido liberado
e estava sendo então atendido novamente por um roubo em que ele tinha barbarizado as vítimas. Então, para estes casos, eu acho que o ECA realmente não funciona e, nesse sentido, ele acaba sendo criminógeno, ele acaba estimulando a delinquência juvenil. Bem, já estou me alongando um pouco, vamos passar para o segundo ponto, que é a questão da constitucionalidade. Eu me preocupo um pouquinho com a questão das cláusulas pétreas. Primeiro porque a nossa Constituição Cidadã, que já completa 25 anos, nós estamos falando em um quarto de século, e que é hoje aplicada a uma realidade totalmente diversa daquela em que ela foi idealizada. Ela é uma Constituição emocional, criada num momento histórico de ressentimentos absolutamente justificados, mas que não pode se impor assim às gerações futuras. Eu só, a título de exemplo, menciono o artigo 5º, que elenca as garantias individuais. Dos 78 incisos, 23, ou seja, literalmente 1/3, são voltados para aqueles que agridem a sociedade. Quando bastariam 2. A garantia da integridade física e o devido processo legal. Me parece que seriam suficientes para coibir qualquer abuso do Estado, deixando as outras normatizações para a legislação infraconstitucional. Então, eu me pergunto, e aqui não sou constitucionalista, vou deixar aos eminentes debatedores a análise dessa questão, se não seria o caso de se aplicar com relação ao inciso 5º, a teoria do professor alemão Otto Bischoff, né? Famosa palestra de 1951, uma Constituição também construída numa época muito parecida com a nossa, das normas constitucionais e inconstitucionais. Repito, não sou constitucionalista, estou só colocando a questão para estimular o debate. Doutor Eduardo, vamos encerrar. E já encerrando, tá? Então, rapidamente, depois nós voltaremos. Seriam esses os pontos que eu queria colocar. Muito obrigado. Eu agradeço muitas palavras do doutor Eduardo e usando-me pelo tempo, mas nós temos 1 hora, senão não vamos conseguir todos falar. Eu gostaria de passar agora a palavra para o doutor Rogério Gandra, pelo prazo de 13 minutos também, doutor Rogério Gandra, para que faça suas considerações a respeito. Perfeito. Eu parabenizo as palavras do doutor Eduardo, muito profícuas e extremamente ponderadas e profundas para análise, porque o tema, acima de tudo, é um tema multidisciplinar. E o doutor Eduardo conseguiu fazer a análise não só do direito penal, mas também analisado sobre a ótica do direito constitucional e trazendo também elementos de outras ciências sociais e mostrando a complexidade que é tratarmos do assunto. Gostaria só de inicialmente cumprimentar o professor Dotti, uma marca na história do nosso direito penal. Eu me sinto aqui como um verdadeiro aluno, porque estudei pelos seus livros, pelos seus ensinamentos. O professor Delmanto foi o meu código de cabeceira, poderia dizer assim. O Dr. Delmanto Júnior, nos formamos juntos, mas o Dr. Rassi, qual tenho extrema admiração, e a doutora Berenice pelo excelente trabalho que fez por esses anos a fio na Fundação Casa. Bem, minha área de atuação não é a área criminal. Eu trabalho mais com a parte constitucional e administrativa, a razão pela qual quem sou eu para debater com tamanhas figuras do direito penal. Então, focarei um pouco mais a minha visão, as minhas ponderações ao direito constitucional, dando assim algumas pinceladas, eu diria, imprudentes no direito penal, ao qual
os senhores são doutores por maestria. O que eu vejo na questão da maioridade penal, a sua redução, é um tema mais do que complexo, é um tema que está na pauta do dia de qualquer círculo jurídico que se coloque 5 pontos que são relevantes para o Brasil hoje. A maioridade penal ela vai estar entre esses 5 pontos. Ao mesmo tempo, acredito eu que a maioridade penal